Lula está derretendo politicamente logo nesse primeiro ano de mandato. A gente já começou o segundo ano, mas nada expressivo, nada mudou. A não ser que o Lula falou mais besteira ainda, principalmente em relação a Israel. E isso teve um reflexo. A avaliação positiva do governo Lula caiu para 33%, aponta o IPEC. O resultado é o pior desde o início do governo e representa uma queda de 5 pontos em relação ao registrado em dezembro. Fatia dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo oscilou de 30% para 32%. Enfim, o que aconteceu? Lula atacou Israel. Esse foi um dos piores atos do Lula que fizeram com que ele despencasse. Você tem que entender que o brasileiro é grato. O brasileiro tem gratidão a Israel, principalmente pelo que fizeram em Brumadinho. E assim, até pela questão do cristianismo, o povo brasileiro tem uma ligação muito forte com o povo judeu. E o Lula acha que o mundo vive no cercadinho na bolha esquerdista dele. Bolha essa que está derretendo também. Daqui a alguns dias, a esquerda vai ter que se reinventar, porque a pauta da esquerda ninguém está digerindo mais. Nem os esquerdistas estão aguentando essa turma da lacração woke. Não estão suportando eles. E o Lula vai despencar cada vez mais, enquanto ele continuar batendo nessa tecla e nessa agenda esquerdista dele. É fato. Tanto é que o entorno do Lula já virou pro Lula. Ô Lula, tem que ser mais direita aí um pouquinho, né? Mais conservador. Põe o pé no freio. Você tá indo pra esquerda demais. Autoritarismo demais. Mas por que eu tô falando isso? Bolsonaro é esperto. Tá fazendo o inverso. Enquanto Lula ataca Israel, Bolsonaro faz aliança com Israel. Olha essa matéria aqui do jornal Metrópole. Bolsonaro é convidado para participar de evento com Netanyahu. Dá uma olhada no que o Bolsonaro fala aqui. Eu vou colocar aqui para vocês a matéria do jornal Metrópolis. A maioria esmagadora do povo brasileiro está com o povo de Israel. Maioria esmagadora do povo brasileiro está com o povo de Israel. Vou repetir aqui porque o áudio ficou bem ruim, tá? Capitão Alden, recebi há pouco uma carta do primeiro-ministro de Israel. Recebi há pouco uma carta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Por acaso também é capitão do exército. Me convidando para visitar o seu país. Me convidando para visitar o seu país. Para que eu vá naquela região do conflito. Para que eu vá naquela região do conflito. Ou melhor, do massacre, da covardia, a região do terrorismo. Ou melhor, do massacre, da covardia, a região do terrorismo praticado pelo Hamas em Israel. Praticado em Israel, praticado pelo Hamas contra Israel. A maioria... Então, Bolsonaro não vai poder ir, tá com o passaporte retido pelo Alexandre de Moraes. E acontece que Bolsonaro está começando a ser convidado por outros países, mas não pode. E isso vai começar a ter uma repercussão ainda maior fora do mundo. Vamos lá, para começo de conversa, o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos é muito semelhante. Para aqueles países democráticos que acham absurdo a perseguição que aconteceu ao Trump lá nos Estados Unidos, e a vitória do Trump aconteceu porque a Suprema Corte lá falou não, Trump vai concorrer às eleições, é vontade do povo americano. Não está acontecendo aqui no Brasil. E quando alguém chama o Bolsonaro como Netanyahu, e todos os holofotes hoje estão virados para Israel, por causa da guerra. Então, Israel vai declarar, olha, eu convidei o ex-presidente Bolsonaro, mas ele não pôde vir por uma decisão da Suprema Corte do Brasil. Isso é perseguição, isso é autoritarismo. Então, Bolsonaro está fazendo a sua jogada bem articulada, está bem inteligente na sua jogada. Até porque isso aí a esquerda está escondendo, mas a repercussão dessas falas antissemitas estão, desagradando muito, principalmente países como o Brasil, dominado pela esquerda, mas que é amplamente cristão. E o nosso vizinho aqui do lado, a Colômbia. Você duvida? O Petro, ele falou o seguinte, olha só,
Eu também acho que Israel é genocida e vou tirar a embaixada de Israel aqui e eu não quero papo com Israel. Fizeram manifestações. E foi gigante a manifestação lá contra o Gustavo Petro na Colômbia. Olha só, houve protestos em massa contra o presidente Gustavo Petro e suas políticas nas cidades colombianas. Alguns apoiadores do presidente acusam organizações israelitas e dinheiro de organizarem os protestos ao mesmo tempo. Petro foi um dos primeiros líderes mundiais a chamar o bombardeio de Gaza de genocídio contra os palestinos. E o povo não gostou nada. Essa manifestação, você está vendo aí, a própria Avenida Paulista deles, né? É contra o Petro na Colômbia, porque não concordam com as falas absurdas e amplamente semelhantes às falas do Lula aqui. Ou seja, a população hoje está na era da informação. Não adianta tentar trazer o discursinho de esquerda, de antes. Tenta trazer o discursinho de, sei lá, eu vou mostrar para vocês o quanto o comunismo é bom e o Karl Marx é bom. E só pega alguns toscos militantes que existem por aí. Hoje a população se informa. Hoje a população pesquisa sobre política. Hoje você falar sobre política, a pessoa está antenada, não é qualquer bobo que vai chegar e tentar te convencer do contrário, porque hoje, vocês sabem o que é imunidade, vocês sabem o que é a Constituição, a separação dos poderes, a função dos deputados, a função dos ministros. Antes, você sabia quem eram os jogadores da seleção e não sabia quem eram os ministros do STF. Hoje, é bem mais provável. Você sabe quem são os 11 ministros do STF, mas não sabe quem são os jogadores da seleção. Hoje, você não sabe se o Tony Ramos ainda existe dentro da Globo ou se acabou. Acabou aquela supremacia que existia da esquerda dominando o povo na política do pão e circo. Já era. Acabou. E hoje não vai ser fácil controlar mais a fala do povo. Eles não têm espaço para perseguir todo mundo. Não vão conseguir. É simples assim. É simples assim. Vamos lá. E essas amarras ideológicas, que eu achei interessante aqui, alcança também o pessoal que tem aí a defesa em questão do racismo. Tem um deputado negro do MBL, mas que é base do Tarcísio, o Guto Zacarias. Podem falar o que for, mas o cara é bom. E então, ele colocou um pessoal da esquerda, do pessoal no seu devido lugar. Eles acusam do que eles fazem, eles te acusam do que eles fazem. Eles são amplamente preconceituosos. Eles têm tudo isso. Se você não for da bolha política deles, você não importa quem você seja. É homem que bate em mulher, mas tá tudo bem. A mulher é de direita e o cara é de esquerda. Entenderam? É um gay homofóbico porque o gay é de direita. É um negro racista porque o negro é de direita. E aí eles podem ofender esse negro. Essa é a base moral que a esquerda tem. Eu vou colocar esse vídeo aqui do Guto Zacarias. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, porque, sabe, foi épica a resposta do Guto Zacarias. Eu espero que você possa ouvir bem, porque o áudio hoje está um pouco ruim. Eu até comentei com a deputada como um afrodescendente vota contra uma homenagem ao Nelson Mandela, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Eu gostaria de saber o que o senhor ficou espantado. Então quer dizer que, a depender da cor da minha pele, eu tenho que votar a favor ou contra do Nelson Mandela? A depender da cor da minha pele, eu tenho que sentar em algum lugar determinado do ônibus? As pessoas negras, Carlos Gianazzi, que me parece ser um deputado branco, que está tentando ensinar como um deputado negro tem que votar em pautas raciais, o que eu acho muito esquisito. A partir do momento que a gente tiver que escolher a cor da pele das pessoas para dizer o que essa pessoa pode ou não fazer, a gente pode entrar no Código Penal, que isso já está tipificado lá, a gente sabe muito bem o que é isso. As pessoas negras são livres e não vai ter escravidão nova nenhuma, nem que seja uma escravidão ideológica, que vai colocar a gente em alguma caixinha, como o senhor, que é um deputado branco, está tentando fazer. Eu sou contra o dia de Nelson Mandela e posso explicar. Ele é um sujeito condenado por sabotagem, é um sujeito condenado por terrorismo e, independente da luta racial que ele teve, há vários erros na trajetória dele que eu tenho certeza que o senhor não defende, ou melhor, se os atos terroristas de Nelson Mandela tivessem acontecido em 2023, 2024, eu tenho certeza que o partido de Vossa Excelência estaria defendendo. Se é ditadura ou se é terrorismo, o partido de
Vossa Excelência defende. Eu não defendo terrorismo e eu defendo o que eu quiser defender, independente da cor da minha pele. Se o senhor acha que a depender da cor da pele de alguém, a pessoa deve ter A ou B atitudes, a gente sabe muito bem o que isso significa. Pois é, acho que poderia ter dormido sem essa, né? Acho que poderia ter dormido sem essa. Mas enfim, é assim mesmo, é a questão ideológica absurda que eles colocam, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui numa ação importantíssima, que vale cada centavo que nós pagamos dos altíssimos custos de cada parlamentar. Depois desse projeto de lei, eu acredito que o Brasil vai mudar para melhor. Esse projeto de lei talvez seja uma das coisas mais importantes que o Brasil já viu. Depois disso, eu acho que as pessoas que fugiram do Brasil, fugindo aqui do autoritarismo do Brasil, fugindo da corrupção do Brasil, fugindo da impunidade, da hipocrisia, vão voltar e retornar para o Brasil e sentir orgulho. Vão usar uma bandeira vermelha sentindo orgulho desse projeto de lei. É ironia, né, pessoal? Isso é um escracho com a cara da população. Deputada trans Duda Salabert quer proibir essa raça de cão no Brasil. Ela fez um projeto proibindo alguns tipos de cachorros no Brasil. Isso quem traz é o Luiz Bassi, essa informação. Muito ocupada, né? Ou seja, tem muita coisa importante para fazer. A deputada federal por Minas Gerais quer proibir a criação de Shih Tzu, Pug e Bulldog, devido, segundo ela, à dificuldade de que cães focinho curto têm para respirar. O projeto de lei prevê pena de prisão de 3 meses a 1 ano, além de multa para quem tiver um cachorrinho desses aí. Pois é, hein? Que animal perigoso, né? É um escárnio com a cara da população, é uma piada com a cara da população. Então, assim, a gente paga tão caro para os deputados fazerem projetos decentes, sérios, e a gente tem que noticiar esse tipo de escracho aqui, né? É uma vergonha. Mas, enfim, faz parte, né, do Brasil. Tem quem escolha e acha que o projeto dela é bom. Então, isso é democracia, nós temos que respeitar. E na democracia eu tenho o direito de criticar, porque sou eu que pago o salário dela. Sou eu que pago os meus impostos. Então, bola fora. Nossa, indescritível o vexame que é um projeto desse. Vamos lá. Olha só que interessante. Carmen Lúcia suspende ordem que determinou a apreensão de celulares de jornalistas. Pois é, no Brasil não se pode apreender celulares de jornalistas de jeito nenhum, blogueiros, essa turma não pode ser intimidada. Ministra intimou para se explicar o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que figura como vítima em inquérito da Polícia Civil do Estado, que comanda. Defesa dos repórteres e sindicatos jornalistas apontam perseguição. Vamos lá. O Mauro Mendes, que é governador do Mato Grosso, ele ficou chateado com alguns jornalistas que fizeram denúncias sobre supostas sentenças que favoreciam o governo do estado. E esses jornalistas fizeram essas publicações, teve busca e apreensão contra os jornalistas, pegando celulares, pegando computadores, notebooks. E eu acho interessante aqui, justificaram por fake news. Uma ordem da Justiça de Mato Grosso que permitiu à Polícia Civil do Estado a apreensão de celulares e computadores de jornalistas foi suspensa pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A decisão foi assinada nesta quarta-feira, dia 6, e o governador do estado, Mauro Mendes, foi convocado para se manifestar sobre o caso. O inquérito, no qual autorizava a busca e apreensão dos aparelhos de Alexandre Aprá, Enoque Cavalcante e Marco Polo de Freitas Pinheiro, tem o governador como vítima e é decorrente da operação Fake News 3, deflagrada na Polícia Civil em 6 de janeiro. Ou seja, as publicações que os jornalistas fizeram, dizendo que havia ali um conluio entre o judiciário e o governador, foram classificadas como fake news. E um juiz, um desembargador, um juiz, mandou a busca e apreensão acontecer, a pedido do governador. E a Carmen Lúcia agora mandou que ele preste esclarecimento do porquê que ele fez isso. Eu vou explicar o porquê que ele fez isso. Ele fez isso baseado nas últimas decisões do senhor ministro Alexandre de Moraes. Eu sou contra, tá? São 3 jornalistas de esquerda. O nome deles aqui, ó. Alexandre Aprá,
Enoque Cavalcante e Marco Polo de Freitas Pinheiro. 3 jornalistas de esquerda. E eu quero prestar minha solidariedade a esses 3 jornalistas de esquerda que tiveram busca e apreensão com base na argumentação de fake news. Eu só queria lembrar para vocês que não existe fake news no Brasil como crime, tá? Isso não foi aprovado pelo Congresso Nacional, nem para a direita e nem para a esquerda. Só que quando acontece contra o Paulo Figueiredo, quando acontece contra os demais da direita, contra o Alan dos Santos, contra o menino lá do Vista Pátria lá, o Alan Frutuoso, quando aconteceu com aquela senhorinha lá no Rio Grande do Norte, que foi presa, onde o juiz se baseou na manifestação, dando a decisão semelhante ao do Alexandre de Moraes, cadê os canalhas dos jornalistas de esquerda que não se manifestaram em solidariedade a esses? Ah, só é censura quando é contra a esquerda. Entendi. Então fica aqui minha solidariedade aos 3 e bom seria que os 3 também prestassem a sua solidariedade aos demais, que são vítimas de censura, são vítimas de um suposto crime de fake news que não existe, decisão que foi embasada sim nas decisões do Alexandre de Moraes. Tá? Então, é assim, eu dou minha solidariedade, mas enquanto vale para a direita, tem que valer para vocês também. Tá certo? Então, se não é censura para eles, para vocês também não é não. Larguem de mimimi. Certo? Ou então, militem pela causa da liberdade de imprensa e não pela causa de vocês lutando só em benefício próprio. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Tá certo? Liberdade de imprensa da direita e da esquerda. E aí, quem tiver fazendo o seu trabalho, se tiver calúnia, difamação e injúria, o Código Penal já trata esses casos como tal. Nenhum deles prevê prisão imediata, nenhum caso desse prevê o que a gente está vendo acontecendo aí, tá certo? Obrigado, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial aqui conosco. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos e até daqui a pouco, tá? Serão 5 editoriais hoje da mesma forma. Nós não vamos parar aqui o nosso trabalho, tá bom? Abraço.